pessoa que está do seu lado e diga: você é uma bênção, bom dia, você é uma bênção. Agora pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, diz assim: nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, participamos de uma edificação maior que a nós mesmos, a edificação de Cristo Jesus. Amém, amém. Hoje nós daremos continuidade à série que iniciamos algumas semanas atrás, e hoje a gente tem algo para falar muito importante. Estamos entrando nesse mês com a lembrança de onde nós estávamos, mas que hoje não estamos mais. Fomos resgatados do reino das trevas. O Senhor Jesus Cristo nos tirou de um lugar de morte, nos tirou de um lugar de podridão e nos trouxe para o reino da luz do seu Filho amado. Amém? Hoje nós somos coparticipantes com Cristo Jesus de uma herança. Então hoje o tema dessa pregação é a destruição de Babel. Fale assim comigo: a destruição de Babel. Eu gostaria de começar lendo aqui Gálatas 1, versículo 3 e 4, que diz assim: a todos vós graça e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Diga assim comigo: eu fui resgatado da presente era do maligno. Existe um sistema mundial que governa o mundo, e esse sistema é o sistema do maligno. Não tem nada a ver com direita e esquerda, com um homem, com uma mulher, não tem a ver com isso. Tem a ver com um sistema maligno, que é governado por Satanás. E esse sistema, constantemente, ele quer dirigir as pessoas na sua maneira de pensar, nas suas ações, naquilo que fazemos. Mas aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, foram libertos. Amém? Foram libertos desse lugar. Quero pedir ao Ronaldo para vir aqui, vou fazer uma ilustração para você entender. Ronaldo, faz assim comigo. A mão do Ronaldo está presa. O Ronaldo foi preso aqui numa cadeia, ok? Aqui é uma cadeia. Então as suas mãos foram acorrentadas, os seus pés foram acorrentados, e aqui a porta da cadeia foi fechada. Tem como ele sair? Sim ou não? Ele é prisioneiro? Sim ou não? Ele tem escolha disso? Sim ou não? Não, não tem nenhuma escolha. Daí Jesus veio aqui, nessa situação, nesse lugar onde ele estava. E o que Jesus fez? Jesus, ele trouxe um papel, um decreto para essa prisão, dizendo: olha aqui, eu cancelei todo o escrito de dívida que o Ronaldo tinha. Aquilo que legalmente o prendia nessa cadeia, agora não prende mais. Por quê? Porque eu paguei por ele. Então, o que a prisão é obrigada a fazer? A prisão, ela é obrigada a abrir a porta da cadeia. É ou não é? Porque legalmente falando, ele não pode mais estar ali preso. Jesus também veio, e o que ele fez? Ele desacorrentou as mãos do Ronaldo. Agora o Ronaldo não tem mais correntes na sua mão. E Jesus, ele também tirou as correntes do pé do Ronaldo. E daí, o que Jesus fez? Jesus, ele liberou uma palavra sobre a vida do Reinaldo. Que palavra é essa? Lázaro, vem para fora. A sepultura não governa mais, a sepultura não prende mais, a morte não prende mais, o pecado não prende mais. O pecado funcionava pelo aguilhão que era a lei. Essa era a força que o pecado tinha. Só que Jesus, ele acabou com tudo isso. E Jesus disse: agora, Ronaldo, você está liberto, você pode vir para fora. Só que eu te pergunto, o Ronaldo, ele vem para fora, Jesus puxa o Ronaldo para fora, sim ou não? Não. Jesus é um gentleman, cavalheiro, e ele deixa o seu Espírito Santo para ser essa voz: Ronaldo, vamos para fora, Ronaldo. Você é justo, você já é liberto, você já é salvo, você já é santo, você já é filho, vá para fora. Mas diga assim comigo: eu tenho uma escolha. Diga mais forte: eu tenho uma escolha de permanecer na prisão ou vir para fora. É uma escolha que todos nós temos. O cristão, ele já foi liberto, sim ou não? O escrito de dívida já foi pago, sim ou não?
Já foram tiradas as correntes, sim ou não? Mas a escolha é de cada cristão. Que a sua esposa não pode fazer por você, o seu marido não pode fazer por você, os seus pais não podem fazer por você, os seus líderes, os seus pastores, ninguém pode fazer por você. Você tem que fazer essa escolha. Então, Ronaldo, vá para fora. Amém. E o Espírito Santo que nos guia na verdade, em todas as coisas. Ele quer nos levar para um lugar de liberdade. Por isso que Paulo, quando ele está dizendo aos Gálatas a respeito disso, ele diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Vocês foram libertos para a liberdade. Agora, que liberdade é essa? Para viver uma vida da maneira como nós queremos viver, para viver uma vida dissoluta, para viver uma vida sem propósito, para viver uma vida entregue aos prazeres da nossa carne, à nossa própria vontade? Não. Para viver uma vida também novamente subjugada à lei, para viver uma vida em obediência a regras e regulamentos? Não também. Para vivermos a vida de Cristo. E que vida é essa? Diga assim comigo: a vida do Espírito Santo. Diga mais forte: a vida do Espírito Santo. Então, viver a vida do Espírito Santo é viver uma vida sendo guiado pelo Espírito na palavra de Deus. Então nós não vivemos mais anteriormente como anteriormente vivíamos, presos a práticas pecaminosas, entregues ao desejo do nosso corpo carnal, entregues ao desejo daquilo que o nosso corpo quer fazer, ou até mesmo aquilo que a nossa mente quer fazer. Nós não vivemos de acordo com aquilo que a nossa mente deseja, com aquilo que a nossa vontade deseja. Nós não vivemos de acordo com aquilo que o nosso corpo deseja, mas nós vivemos de acordo com o Espírito de Deus, amém? Então diga assim comigo: eu sou livre, eu fui liberto para viver um chamado. Meu querido, eu e você precisamos entender que eu e você fomos libertos em Cristo Jesus para vivermos um propósito aqui na terra, para revelarmos a Deus aqui na terra. Eu e você fomos libertos para vivermos um chamado, e esse chamado, ele é manifestar Cristo. Esse chamado é revelar Cristo para toda a humanidade. E quando eu e você entendemos essa verdade, recebemos essa verdade, nós nos unimos a essa verdade, nós começamos a revelar essa verdade através das nossas palavras, através das nossas ações. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, 6 diz assim: Ele é a testemunha fiel dessas coisas. Diga comigo: Jesus Cristo é a testemunha, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai, e a Ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Então Cristo Jesus nos libertou para nos fazer sacerdotes. Diga assim comigo: o sacerdote é aquele que tem intimidade, é aquele que se relaciona, é aquele que é atribuído uma missão. Abra suas mãos assim comigo, diga assim: eu carrego uma missão. Eu não estou aqui na terra sem propósito. Eu não estou aqui na terra como sobrevivente, mas eu estou aqui na terra para viver uma missão. Amém. Então, meu querido, no dia que você não estiver vivendo essa missão, o seu tempo aqui na terra acabou. No dia que você estiver vivendo aqui, desperdiçando os seus dias, o seu tempo aqui na terra acabou. Não tem mais sentido. Não tem. Mas enquanto você carregar uma missão e viver por essa missão, existe propósito, existe utilidade para você. E eu e você fazemos parte de uma missão que é maior do que nós mesmos. Diga assim comigo: essa missão é viver o corpo de Cristo. Só manifesta a realidade de Cristo na terra quem vive o corpo de Cristo, quem vive a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não se pode manifestar a realidade do nosso Pai se você não for a noiva. Não se pode manifestar a realidade do Pai se você estiver sozinho. Pega na mão da pessoa do seu lado e diga assim: nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte de uma missão.
maior do que a nós mesmos. Você entende essa unidade? Amém? Agora, como que essa unidade se dá? Você sabe como que essa unidade se dá? Alguns acham que é pela afinidade. Eu gosto de jogar futebol, então todo mundo que participa daquela igreja gosta de jogar futebol também. Não. Algumas pessoas acham que a igreja ela é um clube social. Elas vêm até a igreja por causa do conforto, por causa das coisas materiais, por causa de pessoas, por causa de afinidade com pessoas. Mas não, a igreja do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não funciona dessa maneira. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela funciona por meio da unidade. Agora, que unidade é essa? Unidade do Espírito por meio da palavra. A unidade ela acontece por meio da palavra. E foi isso que aconteceu com a Torre de Babel, na história da Torre de Babel. Vamos ler Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 8. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história, uma história muito interessante, mas faça assim com as suas mãos, levante sua mão direita e sua mão esquerda. Existem dois tipos de unidade, diga assim comigo: a unidade do Espírito e a unidade carnal. As duas unidades carregam uma palavra. Palavra do Espírito, palavra da carne. Ok? Vamos aprender sobre isso então. Gênesis 11, versículo 1 a 8. Houve um tempo que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Nós sabemos que falar a mesma língua, usar palavras, não tem a ver só com um dialeto, com português, inglês, espanhol. Não tem a ver com uma linguagem apenas de comunicação, mas tem a ver com uma linguagem de entendimento. Coloca a mão na sua cabeça e faz assim comigo: entendimento. Então os habitantes da terra, isso daqui foi depois do dilúvio. Veio o dilúvio, dissipou toda a raça humana, ficou Noé. A família de Noé começou a povoar a terra. Então a descendência da humanidade era a partir da descendência de Noé. Ou seja, uma descendência de um homem justo, de um homem que foi chamado por Deus, de um homem que carregava uma palavra, que carregava um propósito. Só que essa humanidade falava uma mesma língua, e estavam constituídos em cima de uma palavra. Só que deixa eu te falar uma coisa: essa palavra e essa língua não provinha de Deus, provinha do homem, provinha de uma fonte que não era fonte de água viva. Ao migrarem ao leste, encontraram uma planície, a terra de Babilônia, onde se estabeleceram. Diga assim comigo: se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e o betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre, que chegue até os céus, com o objetivo do quê? De ficarmos famosos, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esse era o objetivo, a fama e uma unidade, uma pseudo-unidade. Só que essa unidade não era a unidade do Espírito, não era a unidade do Pai, não era a unidade de Deus, era uma falsa unidade. Gabriel, então existe falsa unidade? Sim. Sim. Toda unidade que é constituída em cima de uma palavra que não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é uma unidade falsa, não é verdadeira, vai sucumbir, não pertence a Cristo, não pertence ao Pai Celestial. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estava sendo construída. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que propuserem a fazer daqui para frente lhe será impossível. Vejam, venham, vejam, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor espalhou-os pelo mundo inteiro, e eles passaram a construir a cidade. Pararam de construir a cidade.
Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Babel significa confusão. Diga comigo, confusão. Essa palavra Babel, ela deriva da palavra hebraica Balal. Isso significa confusão, confundir. Então, essa torre, essa edificação que eles estavam construindo, era uma edificação que aparentemente parecia algo bom. Qual era o objetivo deles? Vamos construir para chegar até Deus. Vamos construir essa torre para chegar até os céus. Vamos fazer o nosso nome famoso, para que não sejamos espalhados pela terra. Isso parece uma coisa boa? Parece ou não? Parece. Parece. Somos família. Todos nós temos o mesmo pai, que é Noé. Vamos aqui nos juntar, vamos fazer uma unidade. Vamos unir todo mundo em prol de uma mesma palavra. Vamos edificar aqui, vamos construir algo aqui para que nós sejamos famosos para todo mundo, para que cheguemos até o céu. Só que esse não era o propósito de Deus. Olha o que diz Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Então Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse: sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Em outras traduções diz: povoem a terra. O que Deus estava dizendo aqui para Noé e seus descendentes? Noé, vão se multiplicar e se espalhem por toda a terra. Diga assim comigo: se espalhem por toda a terra. E o que esse pessoal queria fazer? Não ser espalhado pela terra. Eles queriam ir contrário ao propósito que Deus tinha para eles. Eles queriam edificar uma coisa, edificar algo terreno, que ia ser contrário à edificação que Deus estava colocando ali para eles. Meu querido, toda edificação que Deus não é o construtor, não vale a pena. Eu e você estamos aqui na terra edificando coisas, sim ou não? Edificamos o nosso casamento, edificamos a nossa família, edificamos o nosso legado aqui na terra, os nossos bens, a nossa empresa, o nosso trabalho. Mas tudo que nós fazemos aqui tem que ser com um só propósito: manifestar a glória de Deus. E tudo que nós edificamos aqui na terra precisa ser construído em cima de um fundamento. Alguém sabe que fundamento é esse? Jesus Cristo. Tudo que não é construído em cima deste fundamento não provém de Deus, provém do homem. E toda construção que provém do homem, ela provém do seu esforço próprio. Você sabia que o homem por diversas vezes tentou chegar até Deus? Vamos construir essa torre para chegar até Deus. Que edificação é essa? Uma edificação terrena. Vamos conseguir a justiça de Deus, então vamos até Deus, para que nós possamos ser feitos justos, para que nós possamos ser santos. Vamos subir o monte. Quantos já ouviram isso? Você tem que subir o monte, você tem que fazer uma campanha de 7 quartas-feiras. O que é isso? É o ser humano tentando chegar até Deus. É o ser humano fazendo de tudo para receber de Deus. Existe glória nisso? Existe glória nisso. Mas a Bíblia nos ensina que é uma glória desvanecente. A glória de Moisés é uma glória que passa. Existe glória no trabalho do homem? Existe glória. Mas é uma glória que é dissipada. É uma glória que não vale a pena. Porque se trata de uma fama para o próprio homem. Quando alguém te perguntar: Giovana, você foi curada dessa doença? Eu fui. E por que você foi? Não, porque joelho no chão, jejum durante 2 meses, eu subi o monte. Deixa eu te perguntar, para quem que está indo a glória? É de Deus a glória dessa cura? Ou é da irmãzinha que ficou ali, joelho no chão, jejum, oração? É de quem a glória? Isso daí glorifica quem? A ela ou a Deus? Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Justiça não vem por meio do nosso esforço. A lei não produz justiça. A obediência à lei não produz justiça. A justiça provém da fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, como construir? Existe uma construção que eu e você fomos chamados para fazer. Existe uma edificação. Diga assim comigo: a minha missão é edificar. A minha missão é construir. Eu e você fomos chamados para edificar algo, fomos chamados para construir algo, mas essa construção, essa edificação, ela é uma edificação que acontece por meio do Espírito Santo em nós. Vamos ver aqui, o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipe, que em sua trajetória em Corinto, ele aprendeu uma lição: como construir. O apóstolo Paulo, ele aprendeu e ele ensina isso à igreja de Filipe. Vamos ler aqui, Filipenses capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9. Olha o que diz ali: sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero como menos do que lixo. Em outras traduções, considero como esterco. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Meu amado, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui uma lição muito importante para a igreja. E que lição é essa? Deus deseja construir algo em nós. Deus deseja construir algo através de nós. E essa construção, ela acontece por meio da justiça de Deus. Agora, essa construção que acontece por meio da justiça, ela só pode se dar por meio da fé em Cristo Jesus. Eu e você precisamos permanecer com a nossa fé em Cristo Jesus. Quando a palavra de Deus ela vem e ela diz: você tem uma missão a cumprir aqui na terra, e você começa a viver essa missão, debaixo dessa missão. Você vai enfrentar dias difíceis, você vai enfrentar dias de sofrimento, você vai enfrentar dias em que você vai querer desistir de tudo, sim ou não? Mas o que te mantém continuando nessa obra? É a fé em Cristo Jesus. É a consciência da justiça. Se eu e você não sabemos o que significa justiça, se eu e você não carregamos a consciência da justiça, nós não conseguimos permanecer. Aquele que não carrega consciência de justiça não permanece durante o tempo difícil. E o tempo difícil virá. Agora, quem não carrega consciência de justiça, quando vem o tempo difícil, sabe o que a pessoa vai fazer? Ela vai recorrer à obediência à lei. Ela vai achar que as coisas podem acontecer por meio de sua obediência. E ela vai começar a pensar: o que eu não estou fazendo que eu preciso fazer? Será que eu preciso orar mais? Será que eu preciso ler mais a Bíblia? Será que eu preciso jejuar mais? Será que eu preciso participar dessa conferência? Será que eu preciso fazer um propósito? Será que eu preciso isso, aquilo? E ela fica numa busca incessante. Será que agora eu vou visitar aquele profeta para que ele ore por mim? Será que agora eu vou lá naquela irmãzinha para que ela faça uma oração e para que eu seja curado? E as pessoas estão atrás disso. Esses dias eu estava falando de Jesus evangelizando uma pessoa do meu trabalho. E daí é engraçado porque às vezes você está tentando falar de Jesus e a pessoa que não conhece Jesus, ela vai dar um exemplo: ah, mas eu já ouvi falar de Jesus, né? Esses dias eu participei de um aniversário, ela me contando, e todo mundo naquele aniversário tinha uma irmãzinha lá que estava profetizando por todo mundo. E eu também fui lá receber uma profecia dessa mulher, né? E daí eu peguei e falei: nossa, e por que você ainda continua espírita então? Ela: como assim, Gabriel? Ué, você foi receber alguma coisa dela e ela não te deu Jesus?
Ela te deu uma profecia? O que isso faz por você? Isso fez alguma coisa por você? Você ainda está triste? Você ainda está desiludida? Resolve? Dom espiritual não resolve. Né? Então as pessoas, elas querem edificar uma construção com tijolos que provém do homem e não de Deus. Elas querem edificar um prédio, edificar a sua vida, o seu casamento, edificar, né, a sua família, com tijolos que não provém do Espírito Santo, com fundamentos que não provém de Cristo. Mas Paulo, ele diz assim: eu precisei considerar tudo como lixo. Meu querido, sabe como eu e você vamos começar a ter uma construção, uma edificação nas nossas vidas duradoura? Quando eu e você decretarmos o nosso atestado de falência. Quando eu e você estivermos dispostos a dizer: Jesus, eu não sei, eu não tenho as respostas, eu não conheço, eu não tenho aquilo que é necessário para fazer o que eu preciso, eu não tenho os recursos financeiros necessários, eu não tenho o emocional necessário para lidar com essa situação, mas uma coisa eu tenho: a tua palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração, eu tenho Jesus Cristo no meu coração, eu tenho, e eu vou permanecer nessa palavra. Eu vou permanecer no fundamento. Por isso eu te dou liberdade. Espírito Santo constrói, Espírito Santo edifica, Espírito Santo me edifica, porque se não for você edificando a minha casa, em vão eu estou construindo isso daqui. Quantos recebem essa palavra? Meu querido, eu e você precisamos muitas vezes olhar para nossa esposa e dizer: eu não sei o que fazer. Esposas, muitas vezes você tem que olhar para o seu marido e dizer: eu não sei o que fazer. Muitas vezes você vai ter situações que você vai chegar e você vai falar assim: amor, o que a gente faz? E a resposta de um e de outro tem que ser: eu não sei. Então, vamos para o nosso Espírito Santo, vamos recorrer à palavra de Deus, vamos dar as nossas mãos aqui e orar, vamos pedir para que o Espírito Santo nos guie, nos revele, nos ajude. Amém, meu querido? Mas todas as vezes que nós achamos que por meio do nosso esforço, por meio daquilo que nós podemos fazer, nós vamos construir, essa unidade, ela não perdura. Ai, amor, como que a gente vai resolver? Eu acho que a gente pode fazer isso, que a gente pode fazer aquilo, eu acho que a gente pode fazer aquele investimento, eu acho que a gente pode fazer aquilo outro, eu acho que a gente... Não vai durar. Essa unidade não vai durar. A gente está brigando muito no nosso casamento, não está dando certo, o que a gente pode fazer? Vamos para uma terapia de casal. Não vai durar. Por um período curto de tempo isso pode resolver, mas não vai durar. Meu Deus, existe essa situação de doença na nossa família, amor, o que a gente vai fazer? Os nossos filhos estão... Não, vai para médico, vai para isso, vai para aquilo, e fica nessa... Não vai durar. Quantos entendem o que eu estou querendo dizer? A edificação que Deus está fazendo em nós, ela é eterna. Ela não tem a ver com esse mundo terreno. E eu e você precisamos aprender a considerar tudo como esterco. Agora, entenda uma coisa: eu não estou dizendo que considerar tudo como esterco não é usar de coisas que Deus nos deu para usar. Você entende isso que eu estou querendo dizer? Vá fazer a terapia de casal, vá procurar o seu médico, mas antes de tudo, entenda que o seu fundamento é Jesus Cristo. Entenda que é o Espírito Santo atuando por meio da palavra em você. É o poder e a autoridade de Cristo Jesus em você, na sua família. É o que vai trazer transformação para as coisas. Põe a mão na sua mente, diga assim: Espírito Santo, transforma a minha mente. Espírito Santo, transforma a minha mente. Então Paulo, ele diz: eu considerei tudo como perda para ganhar. Olha que interessante, quando nós perdemos tudo, é aí que nós ganhamos. Você sabia disso? Quando você perde tudo, é aí que você ganha. A edificação que é construída em Cristo,
é por meio da justiça. Diga assim comigo: por meio da justiça. E o que é a justiça de Deus? Hoje eu quero trazer um entendimento um pouco diferente. Nós aprendemos, provavelmente, o Elias frisou muito isso lá no Tabernáculos a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus nós sabemos que é uma posição, certo? Amém? A justiça de Deus, ela é uma posição que o nosso Pai Celestial nos colocou. E hoje eu quero também colocar que a justiça, ela fala sobre um entendimento, uma maneira de entender, de compreender as coisas. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Eu considerei tudo como esterco a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não mais com a minha própria justiça, mas pela fé em Cristo Jesus, ou seja, pela justiça de Deus. Então, o que é essa justiça? Diga assim comigo: a justiça de Deus é um entendimento. A justiça de Deus é um entendimento. E esse entendimento, ele precisa estar aqui, na sua cachola. A justiça de Deus não é juízo. Entende isso? A justiça de Deus não tem nada a ver com certo e errado. A justiça de Deus, ela é contrária à nossa justiça humana. Porque a tua justiça própria vai dizer assim: me machucou, tem que pagar pelo machucado que me fez, é ou não é? Me feriu, eu perdoo, mas tem que conquistar minha confiança de novo, é ou não é? Com Cristo não é assim. A justiça de Deus, ela não é assim. A justiça de Deus, ela é um favor imerecido, ela é dada por meio da fé em Cristo. A justiça de Deus é um padrão de entendimento. A justiça de Deus é um entendimento que nós precisamos ter na nossa mente. E que entendimento é esse? Olha lá, Salmos 37, do versículo 5 ao 6. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Diga assim comigo: quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, ele age. Só que esse versículo tem 2 pontos. Todo mundo fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Só que às vezes o crente está querendo dizer o que com isso? Meu querido, você está querendo comprar um carro? Entrega ao Senhor, confia nele e ele vai te dar. Não é isso que o versículo está dizendo. Mas eu achei que eu pudesse usar isso daqui para obter coisas de Deus. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo aqui: confie no Senhor, ou seja, decrete o seu atestado de falência, considere tudo nessa vida como esterco, considere dinheiro, fama, sucesso, currículo profissional, ambições que você tenha, vontades que você tenha, desejos carnais que você tenha, considere tudo isso como menos do que lixo, para ganhar Cristo. Quando você fizer isso, você está confiando no Senhor, você está entregando o seu caminho ao Senhor. Quando você entregar o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele agirá. E como que ele agirá? Diz assim comigo: ele irá embutir na minha mente o entendimento de justiça. Sabe o que é você ter um entendimento de justiça? É você ter Cristo formado em você. É você carregar a mente de Cristo. Paulo diz assim: eu sofro. Faz assim comigo: sofro. Eu sofro por vocês, igreja, até que vocês tenham Cristo formado em vocês. Sabe qual era o maior desejo dos apóstolos na igreja primitiva? Eles olhavam para a igreja e falavam: meu Deus, como eu queria que esse povo tivesse Cristo formado neles. Porque se tivesse Cristo, o mundo veria que há um Deus. O mundo veria uma igreja gloriosa. Vamos ler o versículo depois dos 2 pontos. Volta de novo lá no anterior. Ele entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ou seja, Deus irá agir embutindo na sua mente o entendimento de justiça. E que entendimento é esse? Olha lá, vamos lá, o próximo versículo. Ele deixará claro
como a alvorada, ou seja, Ele tirará todo o resquício de trevas, todo o resquício de escuridão, Ele deixará claro que você é justo, que você é justo. Meu amado, pare de se ver como pecador, você não é, você é justo. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, pela fé em Cristo. Pare de se ver como derrotado, você não é derrotado. Você é um filho amado do Pai, um herdeiro com Cristo Jesus. Pare de se ver como menor. Jesus Cristo te fez assentar nas regiões celestiais. Você já foi unido a Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Olha só que verdade maravilhosa. Amém? Então, Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Qual é o trabalho de Satanás? Qual é o trabalho do diabo? Ele é o acusador. O diabo vem para acusar, para condenar, para culpar. Ele vem para dizer: você é condenado, você é culpado, você fez isso, você fez aquilo, você mentiu, então você é um mentiroso. Você roubou, então você é um ladrão. Você feriu, então... Sabe, o inimigo, esse é o trabalho dele. Mas o trabalho do Espírito Santo não é esse. O trabalho do Espírito Santo é revelar a justiça de Deus. O trabalho do Espírito Santo é nos convencer da palavra de Deus, é nos guiar na verdade. E a verdade é que você e eu somos justos em Deus, somos santos em Deus. Eu e você temos uma nova natureza. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu e você não fazemos mais parte do nosso velho homem, da nossa velha mulher. Amém, meu querido? Eu e você não temos mais uma natureza de pecado em nós. Quantos entendem isso? Eu e você não carregamos mais aquilo que outrora carregávamos. E é justamente por isso que nós temos que ter a nossa mente transformada. Porque o diabo, a única arma que o diabo tem é a acusação. Ele vai dizer para você: você é um santo? Não, você ainda é um imoral sexualmente. Vai lá para a pornografia, volta. Você não está liberto coisa nenhuma. Não, vai lá. O inimigo vai fazer isso. Mas não é essa a palavra que Deus tem a teu respeito. Não é. E por mais que o seu corpo físico, na sua alma, ainda não estejam prontos como o seu espírito está pronto, a palavra de Deus é o que vai renovar sua mente, é o que vai formar a mente de Cristo em você. Amém, meu querido? Quantos aqui precisam ter a sua mente renovada hoje? Quantos aqui precisam ter a sua mente transformada segundo a mente de Cristo? Então, o Espírito de Deus, ele age em nós, transformando a nossa mente por meio da palavra, para nos instruir sobre a justiça de Deus, para apontar a nossa inocência, para apontar a nossa pureza, para apontar a nossa realidade. Meu querido, se o Espírito Santo faz esse trabalho, que trabalho que a igreja tem que fazer? Receber, mas uns com os outros. Pensa comigo, se Satanás é o acusador e culpa e condena, certo? Mas o Espírito Santo, ele vem e ele convence da justiça. Eu e você temos que fazer o quê? Condenar e acusar as pessoas, ou convencer as pessoas da justiça de Deus? Então, quando o teu irmão ele vem e ele te fere, o que você faz? Você olha na cara dele e você fala: você é um safado sem vergonha. É isso que você faz? Ou você fala: meu querido, por que você fez isso? Você é a justiça de Deus em Cristo pela fé. Esse comportamento que você tem não é seu. Meu querido, por que você ainda está fazendo isso? Certo? Meu querido, você é um herdeiro, por que você está deixando de desfrutar da herança? Você não é mais alcoólatra, por que você está se dando ao álcool? Quando você está entendendo o que eu estou querendo dizer?
Você já é a justiça de Deus em Cristo. Então nós não acusamos, nós não condenamos, nós não apontamos, mas nós relembramos a palavra. Amém? Toda edificação começa com palavra. Diga essa frase comigo. Toda edificação começa com a palavra. É por isso que Deus veio e confundiu Babel. Você entende? O que eles estavam construindo ali era com base em uma palavra. Agora eu te pergunto, se essa palavra não era a palavra de Deus, porque não era, porque Deus veio e desfez, que palavra era aquela? Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Toda palavra que não é Jesus, não receba. Toda palavra que não é o Evangelho, não receba. Paulo diz isso para a igreja. Se por um acaso vier eu, ou algum outro apóstolo, ou algum outro anjo, pregando um evangelho diferente, que seja amaldiçoado, não receba. Não receba. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual evangelho você tem construído a sua vida? Se Paulo diz, se tem alguém que venha pregar um evangelho diferente, é porque tem gente pregando evangelho diferente. Tem gente pregando evangelho diferente, que não é Jesus Cristo, que não é a palavra. Você tem edificado a sua vida sobre qual evangelho? Velha aliança ou nova aliança? Eu vou usar esse termo aqui hoje, vocês vão entender. Velha aliança ou nova aliança? Moisés ou Jesus? Você edifica a sua vida com a palavra. Os tijolos são a verdade em Jesus. Efésios 2, 19 e 22. Olha só o que diz Efésios 2, 19 e 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Eu e você estamos sendo edificados, estamos sendo construídos, mas esse fundamento é quem? O Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum outro fundamento, o nosso fundamento é o Senhor Jesus Cristo. E conforme nós vamos sendo edificados nesse fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida vai manifestando este fundamento. A nossa vida vai manifestando este fundamento. Você sabia que cada um aqui vai ter uma circunstância, uma situação? Se eu for parar aqui, a gente sempre tem a tendência de olhar uns para a vida dos outros e achar que tudo é perfeito na vida do outro. É ou não é? A gente sempre tem essa visão. Você olha lá para a vida, olha lá para o Charles, para mim, meu Deus do céu, que família maravilhosa que fez, meu Deus, olha só que coisa. Como eu queria viver aquela realidade deles. Certo? Todo mundo tem isso. Só que nós somos ensinados a palavra de Deus a não enxergarmos com essa perspectiva. Mas nós somos ensinados pela palavra de Deus a enxergarmos pela perspectiva da justiça. E todos nós aqui nesse salão somos a justiça de Deus em Cristo Jesus pela fé. Isso significa, sabe o quê? Hoje, se você está passando por uma situação na sua vida difícil, familiar, se você está passando por uma situação difícil no seu casamento, uma situação difícil nas suas finanças, uma situação difícil na sua saúde, uma situação difícil aqui na terra, não importa o que seja, não importa, todos nós estamos sendo edificados pelo mesmo fundamento que é Cristo Jesus, e portanto revelamos a mesma justiça. Quantos entendem isso? Quantos recebem isso?
Então não é por padrões, não é por meio de padrões. Eu creio que eu estou dizendo isso para alguns aqui. Meu querido, pare de querer desejar aquele carro. Pare de desejar aquela casa. Pare de desejar aquele ideal. Sabe, pare com isso. Pare de fazer aqueles planos. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Entende? Pare de colocar todas as suas expectativas nos seus planos, nos seus sonhos. Não faça isso. Coloque as tuas expectativas em Cristo Jesus, na justiça de Deus. E qual melhor edificação do que dê a mão para a pessoa do seu lado e diga: a igreja. A igreja. Sabe, meu querido, não deixe isso aqui. Porque no momento que você deixa isso aqui para construir isso aqui, não se preocupe com a sua própria vida. Não se preocupe com a sua família. Não se preocupe com os seus interesses. Não se preocupe com isso. Porque na unidade do Espírito Santo, Deus ordena a bênção. A bênção é ordenada na unidade, mas entenda qual unidade. Não é a unidade da velha aliança. A unidade da velha aliança sempre acaba em dispersão. Mas a unidade em Cristo Jesus produz edificação. Amém. Edificação. A edificação que Deus queria era: espalhem-se pela terra. A edificação que os homens queriam era: vamos nos unir aqui para construir alguma coisa. Está entendendo? Às vezes a gente quer fazer um plano de construir. Na nossa cabeça a gente tem uma torre toda bonita, todo um negócio, mas não é isso que Deus tem. Meu querido, não adianta você ter um plano super bonito, está tudo dando certo para esse plano acontecer e não ser a vontade de Deus. Ai, Gabriel, mas como que eu vou saber a vontade de Deus? Como que eu vou saber a vontade de Deus? Sabe como? Experimentando ela. A vontade de Deus, ela é experimentada. Ela não é conquistada, ela não é produzida por você. A vontade de Deus, ela é experimentada. Salmo 127:1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nessa manhã, o Espírito Santo está quebrando fortalezas na sua mente. Nessa manhã, o Espírito Santo ele está quebrando fortalezas no seu entendimento, para edificar o entendimento da justiça de Deus. O entendimento da justiça de Deus, ele é edificado na palavra. O Espírito Santo edifica na palavra. Na palavra. Se você puder fechar os seus olhos agora, pode permanecer sentado mesmo onde você está, mas agora nós vamos dar as mãos uns para os outros. E você agora vai começar a orar. Eu quero que você agora comece a orar pela pessoa da direita, pela pessoa da esquerda, com as suas próprias palavras. Você vai começar a orar: Espírito Santo, revela a tua vontade. Espírito Santo, revela a tua vontade. Espírito Santo, fala a tua palavra. Espírito Santo, ministra da tua justiça. Espírito Santo, revela. Espírito Santo, revela, Pai. Espírito Santo, revela. Espírito Santo, nós oramos aqui uns pelos outros, para que cadeias, fortalezas na nossa mente sejam desfeitas nessa manhã.
Assim como nós vimos a ilustração hoje de manhã com o Ronaldo. Deus, nós já somos livres, nós já somos libertos para sairmos dessa prisão. Correntes não nos prendem mais, nada nos prende mais. Por isso agora, Espírito Santo, nós dizemos que estamos abertos ao Teu agir, ao Teu agir. Nós confiamos em Ti nessa manhã, nós confiamos em Ti nessa manhã, para que o Teu Espírito haja nas nossas mentes, revelando a Tua justiça, revelando a Tua justiça, revelando a Tua palavra. Espírito Santo, nós oramos pelo Teu agir nessa manhã, pelo Teu agir. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado porque nós fomos chamados para algo muito maior do que a nós mesmos. Obrigado, Pai Celestial, porque nós não servimos aos desejos da nossa carne, nós não servimos às paixões do nosso corpo físico, nós não somos entregues ao pecado, mas nós somos entregues ao Teu Espírito Santo. Obrigado porque nós não somos entregues à vontade, às nossas emoções, aquilo que o nosso coração deseja, mas nós somos entregues à vontade do Teu Santo Espírito em nós. Por isso agora, Pai Celestial, nós oramos, revela-te a nós, edifica na nossa mente a Tua vontade, como igreja, Deus, nós oramos pela unidade do Espírito na igreja, a unidade do Teu Espírito na igreja, por meio da Tua palavra. Deus, nós liberamos agora, Senhor, o perdão, todo aquele que precisa perdoar. Deus, nós dizemos agora, aonde havia falta de perdão, o perdão. Deus, aonde havia inimizade, aonde havia separação, Deus, a unidade no Teu Espírito. Deus, a unidade no Teu Espírito. Deus, nós oramos pela mansidão. Deus, nós declaramos a mansidão, um espírito manso. Deus, a mansidão. Deus, nós oramos agora pelo domínio próprio. Começa a orar agora pelo teu irmão da direita e da esquerda. Começa a declarar: Deus, eu declaro domínio próprio. Deus, eu declaro o amor, a amabilidade, a paz. Deus, a paz que excede todo entendimento. Oh Deus, a ira não tem lugar em nós, a violência não tem lugar em nós. Pai, nós declaramos agora, oh Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo agindo no nosso meio, o fluir do Teu Espírito. O Espírito Santo está fluindo agora, como um rio, a jorrar. Oh Espírito de Deus, flui em nosso meio, a quebrar todas as obras da carne, a quebrar todos os desejos em nós que não pertencem a nós. Oh Pai Celestial, nós declaramos agora o Teu Espírito formando em nós o caráter de Cristo, formando em nós a mente de Cristo, formando em nós a sabedoria. Oh Deus, a sabedoria que vem do Pai, o entendimento que vem do Pai, a clareza que vem do Pai. Deus, como sol, a clareza, a justiça de Deus, Pai, nós declaramos sobre a Tua casa, sobre a Tua família. Sim, Pai, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode continuar com o seu olho fechado se você quiser, ou abrir, tanto faz. Mas se existe alguém entre nós que você precisa entregar a sua vida para Jesus, sabe? É engraçado dizer isso, mas como foi falado anteriormente, esse atestado de falência, ele tem a ver com uma entrega. Eu creio e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu me entrego a Ele. Eu estou disposto a me entregar e dizer: eu considero tudo como esterco, eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo Jesus. Sabe, se existe alguém aqui entre nós nessa manhã e você deseja fazer essa oração, você deseja fazer essa declaração, eu gostaria de convidar você a fazer essa oração comigo.
Se você deseja fazer essa oração, levante a sua mão onde você está, no seu lugar. Ao entregar a sua vida a Cristo, ao declarar a sua vida a Cristo, em dizer: Jesus, eu creio em Ti, eu recebo ao Senhor, e eu considero tudo como perda. Toda a minha maneira de pensar, as minhas filosofias, as minhas opiniões, as minhas paixões, tudo. Se você deseja fazer isso nessa manhã, eu não vou te chamar aqui à frente, eu não vou te expor, mas você precisa tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Se você deseja isso, levante sua mão onde você está. Amém, 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 amém. Repita assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu creio e recebo você como meu único Senhor e Salvador, como meu fundamento para ser edificado. Nessa manhã eu declaro que considero tudo como perda. Considero tudo, todas as minhas opiniões, todos os meus conceitos, todas as minhas estruturas de pensamento, considero como perda para ganhar a Cristo. Por isso eu digo: Espírito Santo, você tem total liberdade de agir em mim, de transformar a minha mente, de renovar a minha mente na justiça de Deus, para que eu ganhe, para que eu seja edificado na palavra, em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos declarar esse cântico com o Lucas. Se você quiser ficar de pé no seu lugar, se você quiser permanecer sentado, o que você quiser, mas agora vamos cantar, vamos declarar isso, amém, meu querido?